Galera, vamos voltar aqui. Falar agora sobre mais algumas características do fundo de investimento, galera. Existem os fundos que são considerados fundos restritos. Por que são fundos restritos? Pessoal, o fundo restrito é aquele em que há uma limitação para uma galera, certo? Então ele é restrito somente para aquele grupinho, certo? Não, a lei não fala qual é o grupinho, certo? Então, o próprio dono do fundo ele quem escolhe quem é o grupinho. Então, por exemplo, vou fazer um fundo de investimento somente para os alunos do IFCE. Então, somente os alunos do IFCE, do Instituto Federal de Ciências, né? Somente esses alunos podem participar. Claro, eu estou dando só um exemplo hipotético. Por exemplo, é muito comum, pessoal, ser em grupo de empresa, certo? Em famílias, certo? Aí também são muito comuns, ó, fundo restrito a investidores qualificados, também é muito comum. Agora, os fundos exclusivos, pessoal, que a gente vai ver agora, ele tem uma limitação da lei, tá? Os fundos exclusivos, a lei determinou e ela disse que fundos exclusivos é destinado somente para investidores profissionais. Lembra dos investidores profissionais? Que ele estava dentro dos investidores qualificados. Investidores profissionais são aqueles lá, as instituições financeiras, aquelas pessoas físicas que tenham 10 milhões, que atestem que atestem ser investidor profissional. Então, galera, esses fundos exclusivos somente para essa galera, tá? Fundo exclusivo para investidor profissional, certo? Eu coloquei aqui uma diferençazinha aqui, pessoal, de uma coisa. Vocês vão ver que existe um fundo chamado Fundo de Direito Creditórios, conhecido como FDIC. O FDIC, pessoal, ele é destinado exclusivamente também por lei para investidor qualificado, certo? Lembrando que todo investidor profissional também é qualificado, né? Porque ele acaba sendo um subgrupo do investidor qualificado. Então, os fundos de direito creditórios, ele é para investidores qualificados, tá, pessoal? Agora, fundo exclusivo, que é uma característica, não um tipo de fundo, isso aqui é um tipo de fundo, ó, isso aqui é um tipo de fundo. A gente vai ver que existe vários tipos de fundo, por exemplo, fundo de ações, fundo de renda fixa, fundo cambial, fundo FDIC, FIIs, existe deixa eu ver, fundo de cotas de fundos, né? Certo? Então, são tipos de fundo. Agora aqui, ó, aqui é uma característica do fundo, que é um fundo exclusivo. Ou seja, é um fundo que ele é destinado somente para um grupo de pessoas que a lei determinou que são os investidores profissionais. Certo? O fundo exclusivo ele não deixa de ser um fundo restrito, né? Só que aqui a diferença é que a lei determinou qual é a restrição, somente para os investidores profissionais. Agora, fundos restritos são aqueles que são restritos somente para um grupo. Só que a lei não fala quais são esse grupo. Então, tu pode dizer, o cara que criou o fundo, ele escolhe um fundo somente para negros. Pode, de boas, não tem problema, certo? Vamos agora responder a questão aqui e encerrar esse bloco. Sobre fundos, assinar a alternativa correta. Fundo de renda fixa não pode comprar ativos no exterior. Pessoal, a gente ainda não viu isso, tá? Mas essa alternativa aqui está incorreta. Por quê? Porque existe até um tipo de fundo de renda fixa chamado renda fixa de investimento externo. Por quê? Ele serve para poder comprar pelo menos um ativo no exterior, tá? De baixo risco. Mas ele pode. Então aqui está incorreto. Fundo fechado permite resgate a qualquer momento. Pessoal, a gente viu que fundo fechado não permite resgate a qualquer momento. Se o cara quiser sair do fundo fechado, ele tem que comprar a cota de outro cotista. Ele tem que vender a cota para outro cotista, tá? Então ele tem que vender ou encontrar outra pessoa que queira comprar a cota dele. Então também está errado. Fundo exclusivo é aquele que investe em um determinado setor, como energia elétrica. Não, pessoal. Fundo exclusivo é aquele que é destinado somente a investidores profissionais. Não tem nada a ver o campo onde o fundo vai investir, tá? Não tem nada a ver. Um fundo de ações pode comprar a cota de outro fundo. Pessoal, mas aí tu não falou que existe o fundo de cotas, fundo de investimento em cotas. É um fundo que compra cota. E por que um fundo de ação pode comprar cota? Pessoal, todos os fundos, eles têm um percentual que a gente diz que é percentual obrigatório para investir naquele ramo. Então, por exemplo, um fundo de ação, você ainda não sabe disso, mas eu vou só adiantar. Ele investe pelo menos 67% em ações, tá? Um fundo de renda fixa, pelo menos 80% em renda fixa, tá? Um fundo cambial, pelo menos 80% em câmbio, certo? Em ativos atrelados ao câmbio. Agora, lembra como esse é o mínimo 80%? Sobra 20%, pessoal. Esses 20%, ele pode investir em qualquer coisa que ele quiser. Então, por exemplo, o fundo de ação, ele pode fazer o obrigatório dele, que é os 67%, e não precisa decorar isso agora. Calma, não está na hora de decorar, só quero que você entenda. Então, se ele aplicou o mínimo, que é os 67%,
o resto ele aplica com o que ele quiser. Então ele pode até mesmo comprar cota de outro fundo, certo? Agora, lembra do fundo de investimento em cota, que ele tinha que aplicar pelo menos 95% em cota de outro fundo do mesmo tipo? Certo, ele pode comprar cota do mesmo tipo. Só que ainda tem 5% para ele sobrar também para ele comprar o que ele quiser. Então ele pode comprar, por exemplo, ação, debênture, pode comprar o que ele quiser, até mesmo cota de outro fundo que não seja do mesmo tipo do dele. Certo? Se for um fundo de investimento em cotas de fundo de câmbio, aí ele tem que comprar 95% de coisa de fundos do câmbio, mas esse 5% ele pode comprar, por exemplo, fundos de ações, certo? Beleza. Questão número 2. Fundo exclusivo é destinado para quem, pessoal? O fundo exclusivo ele é destinado para quem? Para investidor profissional, não é isso, pessoal? Certo. Então, muito bem, pessoal. Encerramos aqui esse bloco por aqui e vamos adiante com tudo. Valeu, guerreiro.